Olá, queridos irmãos do curso médio em teologia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue nos abençoando. Estamos de volta aqui para nós darmos continuidade, à nossa matéria, o nosso estudo do curso médio em teologia. Encerramos agora esses dias, passados, aí é o mês passado, a matéria hermenêutica, e nós vamos estar dando início hoje, a essa nova matéria aqui. Quero apresentar para vocês, vocês já estão com o livro, homilética, tá? Homilética. Nós vamos estar estudando então essa matéria, Fundamentos da Pregação Bíblica Pentecostal, ok? Você que já está com posse aí do teu livro, do teu módulo em tuas mãos, você poderá estar acompanhando esta aula, também olhando e observando, estudando o conteúdo deste livro. Como eu já falei na aula passada da outra matéria, que nós, primeira unidade, os nossos livros, esses livros eles têm 5 unidades, e cada unidade ela tem 5 capítulos. Ele é um livro bem longo, bem extenso, e nós estamos aqui fazendo o possível para trazer um conteúdo, de um aprendizado que venha, te enriquecer um pouco mais no teu conhecimento. Claro que não podemos abordar todo o conteúdo do livro, mas você tem ele em mão, você pode estar lendo e estudando, e aprendendo mais, tá? Então não vamos aqui estar lendo o livro para você, porque é teu dever você ler o livro, Nós vamos trazer aqui um comentário nosso, tá ok? Baseado dentro do que está ali inserido no livro, tá ok, querido? Então hoje, o meu comentário será, baseado no capítulo 1º e no capítulo 2, tá ok? Dessa primeira unidade, tá? Dessa matéria homilética. Essa unidade ela tem o título, ou o tema, o domínio da expressão verbal, tá? É o tema da unidade em si. E o capítulo 1º, é a arte de falar bem, tá? A arte de falar bem. E o capítulo de número 2, dessa unidade de número 1 é o milagre da pregação bíblica. Tá ok, queridos? Então, o meu comentário hoje nesse vídeo ele está dentro desses 2 primeiros capítulos, tá? Dessa primeira unidade. Vamos lá, então. Introdução, à homilética, tá ok? A homilética, ela é uma das matérias de suma importância dentro da grade aí do curso teológico, tendo em vista que a mesma ela trata exatamente de como compor ou expor, com eficiência um sermão bíblico. É através dessa ferramenta, a homilética, que o estudante aí, ele aprende a desenvolver os seus sermões, de forma que proporcione uma melhor compreensão aos seus ouvintes, facilite sua comunicação e expressão. Receba também orientação de um modo geral sobre a arte, de pregar, e aprenda a fazer uma autocrítica de sua atuação, porque o pregador ele precisa fazer uma autocrítica, da sua atuação. Nós vamos falar muito sobre isso nessa matéria homilética, Não é só subir no púlpito e falar a asneira aí de qualquer jeito, não, tá? Então, sendo a homilética a arte de pregar, esta deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Jesus Cristo, ele disse em Lucas 16, versículo 16, ide, pregai o evangelho. Então o termo deriva do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia, e do verbo homileu, que significa falar, conversar. O Novo Testamento ele emprega o substantivo homilia em 1 Coríntios 15:33, quando Paulo vai dizer assim que as más conversações corrompem os bons costumes, tá?
Então, segundo o dicionário Aurélio, homilética é a arte de preparar sermões religiosos. Tá? É a arte quando considerada em seus aspectos estéticos, a beleza do conteúdo e da forma. É ciência quando considerado sob o ponto de vista de seus fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais. E é também técnica quando considerada pelo modo específico de sua execução ou ensino. Podemos ainda também dizer que a homilética é a arte de preparar e expor um sermão religioso. Em suma, tá? É a arte de ordenar as ideias do pregador para que elas sejam entendidas pelos ouvintes. Eu gostei mais dessa colocação aqui, tá? Ou seja, em suma, em resumo, né? É a arte de ordenar as ideias, né, do pregador para que elas sejam entendidas pelos ouvintes. Abrindo um parênteses aqui, querido, eu quero chamar a tua atenção para isso. O que você prefere, né, ouvir um pregador que ele consegue pregar uma mensagem de 1 hora, 2 horas, mas que essa mensagem tenha começo, meio e fim? Ou seja, que o estudo dele tenha introdução, conteúdo, aplicação e conclusão. Ou você, né, o que você prefere? Ouvir um pregador que pregue assim, ou ouvir 20 minutos de um pregador que grita, pula, fala, tanta coisa que você não entende nada? Entra num texto e sai pelo outro, e volta por aquele, e volta de novo, e cita versículos bíblicos e fala tanta coisa, sendo que esses versículos bíblicos não se encaixam naquilo que está falando, mas ele quer mostrar que conhece Bíblia e vira uma lambança, podemos dizer assim, me desculpe a expressão, vira uma batida no liquidificador que você não entende nada. O que você prefere? Você prefere ouvir, então, um estudo de um pregador, 1 hora e meia, 2 horas que seja, mas que a mensagem dele tem cabeça, corpo e pé? Que ele comece, né? Começa, tem no meio, tem fim, tá? Ou você prefere ouvir uma mensagem que você não entende nada? Eu creio que você será igual eu, né? Que prefere, com certeza, sentar aí 2 horas em em um ambiente aí, mas ouvir alguém que saiba planejar, que planejou bem o sermão, que planejou bem o estudo e consegue aplicar de maneira fácil, que você consiga entrar naquele sermão e percorrer junto com ele os seus pensamentos, suas ideias e chegar a uma conclusão satisfatória, né? Então a homilética, ela trata, querido, desse assunto. A homilética, ela trata de tudo isso. Por isso que ela é uma das matérias consideradas uma das mais importantes para a teologia, tá? Então o termo homilética, ele surgiu durante o Iluminismo, entre os séculos 17, tá, e o século 18, quando as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos, como dogmática, apologética, hermenêutica e outras. Tá? A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo, ele passou a usar essa arte como meio de pregação evangélica com o nome de oratória sacra. Aqui no século XVII passou a ser chamada então nos meios acadêmicos de homilética, tá ok? Então a homilética propriamente dita surgiu como discurso religioso, quando os pregadores cristãos eles começaram a estruturar as suas mensagens segundo as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Tá? Despontou-se no século IV depois de Cristo, com os pregadores aí gregos Basílio e Crisóstomo, e com os latinos Ambrósio
e Agostinho, tá? Então, essa oratória aí, a homilética, ela se despontou realmente já no século, então, 4 depois de Cristo, aí, com esses pregadores gregos aí que eu citei, que são eles Basílio e Crisóstomo, e com os pregadores latinos, que eram Ambrósio e Agostinho. Elas ganharam, então, aí, né, terreno, tá ok? Ideias erradas sobre homilética. Quais são as ideias erradas sobre homilética? Primeiro, preparação desnecessária. A primeira ideia errada é de que a preparação é desnecessária e indica uma falta de fé. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, esse negócio de estudar uma mensagem para ir pregar, isso aí é não confiar no Espírito Santo de Deus, isso aí é não ter fé, porque a hora que eu chegar lá, Deus vai me dar. Né? Deus vai chegar lá, Deus vai falar comigo e Deus vai me dar. Espera aí, querido. Espera aí. Isso é uma interpretação errada. Tá? Isso é uma ideia errada. As pessoas que adotam essa opinião têm a tendência de acharem que a verdadeira fé despreza qualquer tentativa de se preparar a mente. E simplesmente se colocam diante da igreja crendo que Deus suprirá então as palavras a serem faladas. E eles pegam o versículo para adotarem as suas ideias, né? O versículo favorito dessas pessoas é o Salmo de número 81:10, que diz assim: abre bem a tua boca e eu te encherei. Agora, o contexto deste salmo revela que este versículo não tem nada a ver com a pregação. Não tem nada a ver com a pregação. Esta tendência de ignorar o contexto de uma passagem bíblica é um tanto quanto típica desse tipo de pessoa. Revela uma atitude irresponsável e ingênua. Então essas pessoas são conhecidas por falarem tamanhas bobagens que não desejaríamos colocar a culpa em Deus. Há sem dúvida, querido, há sem dúvida alguma um lugar apropriado para a inspiração. Sim, há sem dúvida um lugar apropriado para a inspiração, mas há também um lugar válido para a preparação. O pregador, ele precisa preparar a sua mensagem antes de ele pregar, ele precisa organizar o seu sermão. Deus, o Espírito Santo, vai te inspirar, né, e vai te usar, mas o teu sermão deve ser organizado. Eu sempre tenho o costume de dizer que tem pregadores que às vezes vai pregar no púlpito das igrejas e ele leu a passagem do cego de Jericó e prega sobre o Salmo 23. Isso quando não vai para o Salmo 23, não vem para a parábola do filho pródigo, volta lá para a parábola do bom samaritano, vai para Apocalipse, que vai juntando coisas que não tem nada a ver. O pregador, ele precisa então ter esse momento de preparo, de elaborar a mensagem, de elaborar o sermão, e isso gasta tempo, né? Você pode perceber que as pessoas que falam mais bobagem nos púlpitos da igreja são essas que andam com essa visão de que não precisam preparo, de que não precisam um tempo, né, para se preparar, tá? São as pessoas que mais falam bobagem. A capacidade humana é suficiente. Essa é a segunda ideia errada sobre a homilética. Primeiro, preparação desnecessária, acha que a preparação é desnecessária. E a segunda ideia errada é a capacidade humana é suficiente. Então, a segunda ideia errada é você ir para o extremo, tá? Então, nesse caso, uma confiança total é colocada na preparação e na capacidade humana. Há pouca ou nenhuma dependência do Espírito Santo, havendo, porém, uma autoconfiança que é o resultado do treinamento e do desenvolvimento das capacidades naturais. Isso é errado. Isso é totalmente equívoco. Também você só colocar, né, a responsabilidade na capacidade humana e achar que, né, a tua capacidade humana é suficiente. Não, não. Tá? Nós falamos aqui sobre o preparo, falamos aqui sobre adquirir conhecimento, mas sobretudo também a atuação do Espírito Santo, ela precisa estar
sobre a sua vida, para você não se valer só da capacidade humana, tá? Porque senão você também se dará mal. Então, um treinamento assim certamente pode produzir uma palestra bem interessante e convincente. Contudo, é somente a unção do Espírito Santo sobre a mensagem que pode ministrar a vida de Deus para o povo. Então, a verdade é que um ministério eficaz necessita tanto do aspecto humano quanto também do divino. Tá? Deus certamente pode abençoar e ungir os pensamentos que forem diligentemente levados em oração e cuidadosamente considerados. Eu tenho por costume, querido, quando vou ministrar, de orar a Deus, pedir a direção de Deus e Deus me direcionar. Às vezes Deus me dá os temas, os tópicos na hora que eu estou orando. E depois eu vou sentar e vou elaborar este sermão dentro daqueles tópicos. E depois de elaborar o sermão, é claro que você vai levar este sermão, este esboço, melhor dizendo, né? Também aos pés do Senhor, tá? Também aos pés do Senhor. Então, o meu desejo, querido, é que a sua preparação consista de reflexões profundas e de orações fervorosas. Proponha-se para que a sua confiança esteja em Deus, tá? E não em você mesmo. Sempre confie que Deus dará a unção e a bênção necessária à sua pregação. Tá ok? Vamos lá, o poder das palavras. O poder das palavras. Vamos falar, querido, falando desse tema, o poder das palavras, vamos falar sobre duas coisas: o milagre humano e o milagre da pregação. Nós já estamos entrando para o capítulo 2, tá ok? Da nossa unidade. Então vamos abordar, tá, nesse capítulo o milagre humano e o milagre da pregação. No sentido humano, as palavras também fazem milagres. Deus colocou na comunicação um poder quase infinito. As palavras, elas têm o poder de produzir sentimentos, pensamentos e ações. Uma única palavra pode produzir amor ou ódio. Você já leu lá em Provérbios, não é? Leu: uma palavra áspera suscita a ira, mas uma palavra branda acalma o furor. Né? Então, uma única palavra pode produzir amor ou ódio, alegria ou tristeza, motivação ou depressão, pensamentos positivos ou pensamentos negativos. Imagine, por exemplo, o efeito das palavras românticas proferidas entre um casal de namorados ou de noivos. Né? Elas são capazes de gerar um campo afetivo cujo desfecho é o casamento. Só para te dar uma descontraída aqui, não é? Tem gente, querido, que é feio para dedéu, né? O camarada é feio para dedéu e é casado, não é? Com alguém de uma elevada beleza. Aí você fala: mas como? Sabe o que foi? Ó, palavras. Conquistou por palavras. Né? Então a palavra, querido, ela tem esse poder, não é? Ela tem esse efeito, ela causa esse efeito. Agora imagine o efeito de palavras sarcásticas, agressivas e desrespeitosas proferidas num momento de desentendimento entre marido e mulher, né? Ou seja, são capazes de gerar um campo de hostilidade cujo desenlace pode ser o divórcio. Então você veja bem, no casamento, antes do casamento, né, palavras bem ditas, palavras bem faladas, palavras bem colocadas, palavras bem, né, românticas, bem humoradas, elas levam um casal de namorado o casamento. Agora, depois do casamento, se for palavras, não é, desgostosas, palavras cheias, né,
de ira, de contendas, carregadas de sarcasmos, agressivos, né? Isso vai gerar o quê? E vai desencadear o quê? Para o divórcio. Então as palavras, portanto, são polivalentes, podendo ajudar ou atrapalhar. Podem encorajar, inspirar e tranquilizar, mas também podem decepcionar, desunir e oprimir. Foram as palavras que perseveraram a verdade bíblica até os nossos dias, bem como perseveraram a história da humanidade e as descobertas da ciência. Foram as palavras. Mas da mesma forma, elas contribuíram também para desencadear guerras, homicídios e torturas. Hitler, por exemplo, manipulou uma nação e torturou o mundo com o uso, tendencioso das palavras. Jesus Cristo, por outro lado, estabeleceu o cristianismo e o evangelho com o uso do mesmo recurso, palavras. Então as palavras, elas podem fazer ou deixar de fazer milagres na vida das pessoas. E aí está, querido, o poder que será utilizado como ferramenta do pregador. Tá? É aí que está o poder, tá? Que será utilizado como ferramenta do pregador. Então, cada pregador tem a oportunidade e a responsabilidade de escolher e combinar as palavras de tal maneira para que produzam o melhor efeito na vida espiritual das pessoas. Está conseguindo entender, querido? Tá? Então, cada pregador ele tem essa responsabilidade aí de escolher e combinar as palavras para poder essas palavras de tal maneira ter, ou produzir um efeito na vida espiritual das pessoas. A própria Bíblia ela diz, na 2 Timóteo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, maneja bem, saiba trabalhar com as palavras que estão escritas aqui, querido. Tá? Então não é de qualquer jeito. Talvez, parafraseando isso, pudéssemos dizer que o pregador só será aprovado por Deus se manejar bem a verdade e manejar bem as palavras. Tá? Parafraseando esse versículo, poderíamos dizer assim, que o pregador ele vai se dar muito bem, ou ele vai ser aprovado por Deus quando ele souber manejar bem a verdade e também manejar bem as palavras. Tá? Ser pregador, portanto, é ter o poder do Espírito para usar o milagre das palavras no milagre da pregação. Certo? Vamos lá então para o próximo ponto aqui que eu quero abordar, dentro desse capítulo 2. Tá? Falamos sobre o milagre humano, que é essa questão das palavras. Agora vamos para o milagre da pregação. O Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tá? Você já prestou atenção? Olha o peso desse versículo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então a pregação bíblica é um milagre duplo. Vou repetir, a pregação bíblica é um milagre duplo. O primeiro milagre é Deus usar um homem imperfeito, pecador, cheio de defeitos para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito usando um ser imperfeito como seu porta-voz. E só um milagre pode tornar isso possível. O segundo milagre é Deus fazer com que os ouvintes aceitem o porta-voz imperfeito, escutem a mensagem por intermédio do pecador e finalmente sejam transformados por essa mensagem. Esse é o grande milagre da pregação. Ao estudar sobre as técnicas da boa pregação, algo deve ser dito. As técnicas são indispensáveis,
até porque foram pesquisadas por diversos autores considerados especialistas no assunto e são comprovadas pela experiência de pregadores bem-sucedidos. Contudo, uma coisa precisa ficar muito clara: todas as técnicas reunidas e colocadas em práticas não fazem de alguém um pregador, tá? Para ser um bom pregador é preciso ter técnica, tá? E algo mais. Então, para ser um bom pregador é preciso ter técnica e algo a mais. Esse algo a mais do que a técnica é o milagre do Espírito Santo. Aos 40 anos de idade, Moisés ele conhecia todas as técnicas dos mais variados ramos, né, de conhecimento humano, inclusive a arte de falar em público em diferentes línguas. Anos depois, quando Deus o desafiou a tornar-se um pregador, qual foi que ele disse? O que ele disse? Né? Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar bem, manda Arão no meu lugar, né? Porque ele tem aí essa facilidade de falar, né, em público, de se comunicar, eu não. Faltava a Moisés algo mais, o milagre. E foi esse milagre que Deus lhe ofereceu quando disse: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, mesmo com relutância, diz a Bíblia que Moisés aceitou o milagre e tornou-se pregador e líder. Ao contemplar a santidade de Deus, Isaías também ele disse assim: inútil homem que sou, né? Porque habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E sou também de lábios impuros. Ou seja, Isaías sentiu que seus lábios impuros o desqualificavam para qualquer contato com a divindade, principalmente para lhe ser um porta-voz de Deus. Faltava a Isaías o quê? Um milagre. Finalmente, diz a Bíblia que um anjo tocou-lhe os lábios, né? E com a brasa viva tirada do altar, né? Ele fez esse milagre na vida do profeta Isaías. E após esse milagre, Isaías sentiu-se em condições de ser um porta-voz de Deus e aceitou o desafio. E ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, da mesma forma, o pregador de hoje também é um homem de impuros lábios, mas que, tocado pela brasa viva do altar, pode tornar-se um porta-voz de Deus e ser usado no milagre, na pregação. Então, por incrível que pareça, é essa mistura do humano com o divino que dá poder à pregação. Segundo Philip Brooks, a pregação é a apresentação da verdade através da personalidade. E foi Deus quem escolheu essa combinação da verdade perfeita, né, com a personalidade imperfeita para dar poder à pregação. Que maravilha, querido, né? Em outras palavras, o pregador usa as características de sua personalidade como conhecimento, habilidade, voz, pensamento e a sua vida para transmitir a verdade divina. E essa união do divino com o humano, do imperfeito com o perfeito, tem o poder de alcançar outros seres humanos imperfeitos e transformá-los. Glória a Deus por isso. Isso é pregação. Um poderoso milagre de Deus, o infinito fluindo por via finita, o perfeito chegando até nós por meio do imperfeito, a santidade sendo transmitida através de pecadores. E isso tem o poder de transformar outros pecadores. Com essa visão da pregação, com o milagre de Deus, passemos então a considerar os elementos técnicos aí e estratégicos, né, que Deus deseja utilizar nessa mistura do humano com o divino. Ou seja, os recursos da personalidade para transmitir a verdade. Ok, querido? Deus abençoe. No próximo vídeo, na próxima aula, então nós vamos estar falando desses recursos, tá? Desses recursos aí na pregação que
que nós podemos, né, recorrer, tá ok? Então que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, tá? Em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.